É semana de decisão, é semana de Fla-Flu. Mais uma final de Campeonato Carioca com Flamengo e Fluminense frente a frente para mexer com a emoção do torcedor tricolor. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. É sempre um prazer te receber para te atualizar com as últimas notícias do Fluminense. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino para receber as notificações, deixe o seu like também neste vídeo e deixe o seu comentário. Me diga o nome da cidade de onde você nos acompanha. Pessoal, vamos lá, hein? Semana de decisão, mais um Fla-Flu pela frente. 2 Fla-Flus, né? 2 jogos entre Flamengo e Fluminense para a gente conhecer o campeão carioca de 2025. É a 11ª vez neste século que o Fluminense chega a uma decisão de campeonato carioca. A 5ª nos últimos 6 anos. E nas 5 vezes, Fla-Flu na decisão. O ano passado só não foi Fla-Flu porque eles se encontraram na semifinal do estadual. Senão, a gente teria tido mais uma final entre Flamengo e Fluminense que vem dominando o campeonato estadual nesses últimos anos. Em 2020, o Flamengo ganhou do Fluminense, em 2021 também deu Flamengo, mas em 22 e 23, o Fluminense deu o troco. E agora a gente vai ter um tirateima. Fluminense que vai buscar o seu 34º título estadual da história e vai tentar manter sobre o Flamengo uma hegemonia em decisões. Até hoje são 16 finais entre Flamengo e Fluminense, com 10 vitórias para o Fluminense e 6 para o outro lado. O Fluminense com um retrospecto positivo em decisões contra o Flamengo, vencendo por 10-6. O Fluminense foi campeão em cima do Flamengo em 1919, 1936, 1941, 1969, 1973. Aí vem os títulos com os gols de Assis, né? 83 e 84. O título de barriga, do gol de barriga do Renato em 95. E as finais de 2022 e 2023, 2022 com o Cano marcando todos os gols do Fluminense, né? O 2-0 no jogo de ida, depois o 1-1 na volta e depois em 2023 com o Marcelo fazendo aquele golaço de fora da área, aquela vitória espetacular do Fluminense por 4-1, revertendo a vantagem do Flamengo e conseguindo o título estadual daquele ano. Então o Fluminense chega a essa decisão para buscar o seu 34º título estadual e para manter essa hegemonia sobre o Flamengo em decisões. E para chegar a essa final, gente, o Fluminense teve que renascer das cinzas. O Fluminense teve que renascer dentro do campeonato. De praticamente eliminado a finalista. É aquele roteiro de filme, é aquele roteiro do boxeador que tá nas cordas, daquele boxeador que vai perder a luta. E aí, do nada, ele recupera as suas forças, ele consegue tirar forças de onde ninguém imagina e consegue vencer a sua luta. Rocky Balboa foi assim, né? Estava na lona, estava nas cordas, e aí no final do filme ele acaba conseguindo derrotar o seu adversário numa luta em que já era dada como perdida. E agora acontece o mesmo com o Fluminense. O Fluminense é uma espécie de Rocky Balboa nesse campeonato carioca. Começou nas cordas, começou, né, tropeçando, empatando, perdendo, e aí do nada o Fluminense renasce no campeonato e está na decisão. Ontem eu falei na live, gente, se tem um time que pode ser campeão, esse time é o Fluminense. O Vasco não pode, o Botafogo não pode, o Volta Redonda não pode, só pode ser campeão quem está na final, e o Fluminense pode ser o campeão. O que vai acontecer, aí já é outra história, mas o Fluminense, ele, por ser finalista, é meio a meio, 50% pro lado de lá, 50% de chance pro lado de cá. O Fluminense no jogo de ontem, gente, que garantiu a classificação para essa decisão, o Fluminense administrou o jogo, né? Administrou não só o jogo, como o desgaste físico. O Fluminense tirou a velocidade da partida, diminuiu a intensidade, poupou os jogadores, tudo isso já pensando na final. O Fluminense não dá nem pra gente analisar a partida que o Fluminense fez ontem, porque além de ter poupado mais da metade do time, o Fluminense nitidamente entrou em campo para não correr riscos. Não foi um Fluminense que queria buscar a vitória a todo custo, não foi um Fluminense nem que queria se esforçar para buscar a vitória. O Fluminense ontem dosou as energias. Por isso que foi um jogo chato, um jogo morno, um jogo, né, devagar, lento, sonolento. O Fluminense entrou em campo apenas para cumprir o regulamento e se classificar
sem sustos. Foi assim que o Fluminense traçou a estratégia para se preparar já para o Fla-Flu da próxima quarta-feira. Porque enquanto o Flamengo, gente, treinou e descansou nas 2 últimas semanas, o Fluminense fez uma viagem longa para Belém do Pará, na Copa do Brasil. Depois o Fluminense fez outra viagem longa lá para Caxias do Sul, enquanto isso o Flamengo estava treinando e descansando. Então o desgaste físico do Fluminense, ele é maior do que o do Flamengo nas 2 últimas semanas. Por isso ontem a estratégia foi dosar as energias já pensando no Fla-Flu de quarta-feira. E o Mano Menezes, inclusive, ressaltou depois do jogo que o Fluminense que entra em campo na quarta-feira vai ser um Fluminense bem diferente do Fluminense que entrou em campo ontem. É outro jogo, é outra história, é decisão, gente. Vamos ouvir então o que o Mano Menezes falou sobre a expectativa dele para essa partida que começa a decidir então o Campeonato Carioca na quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã. Vamos ouvir o Mano. Uma final motiva qualquer equipe. A gente, quando inicia a disputa de um campeonato, é o que a gente tem como objetivo, chegar na grande final e disputar o título. A gente se afirmou, a gente amadureceu, a gente se fortaleceu na caminhada, sofremos porque tivemos que fazer um início bem difícil, mas o nosso aproveitamento aí nos últimos jogos aponta um crescimento de equipe, uma equipe que já vem jogando um jogo bem qualificado, vem criando bastante também ofensivamente, que era o nosso problema que nós precisávamos resolvemos. E agora vamos para a disputa. Acho que é um jogo grande, é um adversário grande. Acho que o torcedor está feliz da gente ter chegado. Agora convidamos eles para estar conosco aí na quarta-feira primeira e ajudar muito, que a empreitada é uma empreitada bem difícil, mas nós estamos lá para consegui-la. Vocês viram aí o Mano convidando a torcida para o jogo de quarta-feira, que tem mando de campo do Fluminense, gente. E já tem também o check-in aberto para esse jogo, e a gente vai mostrar as informações agora divulgadas pelo Fluminense. Olha aí, olha, final do Campeonato Carioca, informações de ingressos, e aí tem um detalhe importante, tá, gente? Olha aqui, ó, o Fluminense abriu ontem, né, às 9 da noite, os check-ins de sócios para a partida contra o Flamengo, que acontece quarta-feira, 9h30 no Maracanã. A venda de ingressos para o público em geral, tanto online quanto nos pontos físicos, só começa na terça-feira, amanhã, às 10 horas da manhã. Então, hoje, o torcedor do Fluminense, ele que é sócio do clube, ele pode fazer o seu check-in tranquilamente. Atenção, gente. Evidade para essa partida, hein? Os sócios dos planos Arquiba 75 e Pacote Jogos terão 100% de desconto e poderão fazer o check-in gratuito. Então, para esse jogo, exclusividade, planos Arquiba 75 e Pacote Jogos, 100% de desconto. Não tem motivo para você não ir ao jogo, tá? Sócios de todas as categorias, mesmo aqueles que não possuem plano família, poderão comprar, além do seu próprio ingresso, mais 2 ingressos no valor de inteira, tá? Em comum acordo entre os clubes, os sócios do Flamengo terão 60% de desconto na partida. No jogo de volta, com o mando de campo do adversário, o mesmo desconto será aplicado aos sócios do Fluminense, independentemente da categoria. E aí a gente lembra que o acesso com biometria é obrigatório em todos os setores do Maracanã. Então, check-ins abertos. Vou só mostrar aqui a questão das prioridades. Olha, prioridade 1 começou ontem às 9 da noite. Prioridade 2, que é Arquiba 75 e Pacote Jogos, começa daqui a pouco, às 10 da manhã, nessa segunda-feira. Arquiba Raiz, ainda hoje, às 3 da tarde. E o plano Guerreiro começa às 8 da noite de hoje. Você, então, torcedor do Fluminense, que é sócio, já pode fazer o check-in para essa decisão de quarta-feira. Sobre o jogo da volta, gente, há um impasse em relação o dia dessa partida, se vai ser sábado ou se vai ser domingo. Há um impasse entre as emissoras de TV. Matéria divulgada hoje pelo site UOL, pelo portal UOL, está dizendo que Band e Globo estão tendo esse problema aí sobre o dia da final do Campeonato Carioca. Segundo a matéria do UOL, hoje vai ter uma reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para definir, então,
a data e o horário desse segundo jogo. A projeção inicial era para que o jogo fosse domingo, mas Globo e Band, que são as detentoras dos direitos de transmissão, não estão em comum acordo sobre o dia da final. Enquanto a Band e a Ferge se posicionaram a favor do jogo no domingo, a Globo quer que o jogo aconteça sábado, 5h45, horário de Brasília. A Globo e a Band vão transmitir os dois jogos da decisão, como está previsto em contrato. Não há qualquer tipo de restrição entre os detentores nesta final do campeonato e o relacionamento entre as partes é tranquilo, embora cada um defenda os seus interesses. A reunião também tratará de um assunto importante, gente. A arbitragem, que interessa bastante os envolvidos na decisão. Na semifinal entre Flamengo e Vasco, por exemplo, teve nesse segundo jogo polêmica, porque o Vasco reclama de uma não expulsão de Bruno Henrique. Ele já tinha cartão amarelo, deu uma cotovelada em um jogador do Vasco. O Vasco queria o segundo amarelo para que o Bruno Henrique fosse expulso, o que não aconteceu. E além disso, o gol de empate do Flamengo, também houve reclamação por parte do Vasco de que o lance estava impedido. O Flamengo e o Fluminense não comentam o assunto, mas a disputa do segundo jogo no sábado significaria menos descanso para os dois times, já que o primeiro jogo é na quarta-feira. Então hoje tem reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio para definir então data, horário do segundo jogo e também a arbitragem dessas duas decisões. E a arbitragem é um tema que o Fluminense tem que ficar muito atento, tem que prestar bastante atenção sobre essa questão da arbitragem, porque o Vasco está se sentindo prejudicado. E o Vasco, na minha opinião, tem razão de reclamar. A federação ontem, inclusive, divulgou um comunicado tentando se justificar sobre o lance do gol do Flamengo que o Vasco reclama de impedimento. E eu vou rodar essa explicação que a Federação do Rio deu, porque ela pode nos interessar. Se houver um lance polêmico de mesma linha no Fla-Flu, a gente tem que estar por dentro do que está prevendo a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, até mesmo, para depois, se o Fluminense tiver que reclamar de alguma coisa, o Fluminense saber por que está reclamando, tá? Vamos colocar aí, então, o vídeo que a Federação divulgou ontem. O Departamento de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco em entrevista coletiva, arguindo a celeridade do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes, realizada antes do Campeonato Carioca, para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final em beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha de 12 centímetros. O protocolo de aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato de que não houve no lance em comento. Prevalecer, então, acertadamente, sob os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador de VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhe foi demonstrado a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos de acerto na decisão. Como de praxe, e em atenção e respeito ao filiado, os membros do Departamento de Arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre arbitragem. Então tá aí, esse posicionamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, tentando explicar aquela questão da linha ali, do impedimento. O Vasco reclamou demais e o Fluminense tem que estar atento, gente. O Fluminense tem que ficar atento, porque essa questão de arbitragem, ela pode decidir um campeonato. Ela decide não só um jogo, mas pode decidir principalmente um campeonato, e a gente sabe disso. Então o Fluminense tem que estar atento a essa questão de arbitragem para não reclamar depois, caso aconteça algum lance duvidoso, algum lance polêmico. Tá?
tá? Mas nessa final, na minha opinião, não tem favorito. Dentro de campo, na bola, não tem favorito. O Flamengo fez uma campanha melhor? É verdade. Mas o Fluminense cresceu na competição. E o Flamengo não vem jogando esse futebol assim, né, que chega a assustar ninguém. Claro, do outro lado tem um grande time, mas do lado de cá também tem um grande time. E o Flamengo sabe que em decisão as coisas são diferentes, principalmente quando o adversário é o Fluminense. O Fluminense é o adversário hoje que o Flamengo tem no Rio de Janeiro. O Fluminense é o adversário que rivaliza com o Flamengo. O ano passado até teve o Botafogo, foi bem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, né, ganhou do Flamengo no Brasileiro de 4, enfim. Mas normalmente não é isso que acontece. Entre os 4 grandes do Rio, nos clássicos, quem bate de frente com o Flamengo é o Fluminense. É o Fluminense. O Fluminense pode estar com um time ruim, o Fluminense pode estar numa fase ruim, não importa. O Fluminense é o único time que bate de frente com eles. E eles sabem disso. E só que nesse momento agora o Fluminense vem numa crescente. Vem com jogadores que estão muito bem, como Arias, Canóbio, Cano, Thiago Silva voltando. Então o Fluminense tem time e tem futebol para ganhar do Flamengo. Se vai ganhar, aí é outra história, gente. Aí, né, são 180 minutos, a gente não tem bola de cristal, não tem como prever. Mas, na minha opinião, vejo uma decisão equilibrada, uma decisão sem favoritos, onde o Fluminense tem totais condições de ficar com esse título do Campeonato Carioca. O Flamengo sabe que o Fluminense é a pedra no sapato deles. E se tem um time que pode ganhar do Flamengo numa decisão, esse time é o Fluminense. E na quarta-feira eu quero ver a torcida tricolor comparecendo em grande número no Maracanã para o primeiro jogo da decisão, porque começar essa decisão com o pé direito, começar essa decisão em vantagem, pode ser decisivo para o Fluminense conquistar o título carioca pela 34ª vez na sua história. Pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês, ótima semana, que a gente possa, mais uma vez, levantar esse título e, mais uma vez, conquistar o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Tomara! Bom, a gente está só começando a semana, uma semana de fortes emoções, com muito conteúdo aqui no canal Ligados no Flu, e você é sempre o nosso convidado. Um grande abraço, ótima semana e até o nosso próximo encontro. Até mais!